Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eis a palavra do Senhor. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Irmãos queridos, vamos orar mais uma vez, buscando a Deus para a meditação da sua palavra nessa noite. Querido Deus, nós nos entregamos em tuas mãos mais uma vez. Já temos feito isso ao longo de todo esse culto maravilhoso, estamos sentindo a tua presença. Muito obrigado de todo o nosso coração, porque o Senhor manifesta o seu amor e o seu poder tocando em nossos corações, através das orações, através dos louvores, através do testemunho, através, ó Deus, de cada momento desse culto que prestamos exclusivamente ao Senhor. Mas agora, papai, nós queremos ouvir a tua voz no mais íntimo do nosso coração. Queremos, ó Pai, compreender e entender a sua soberana vontade para nossas vidas nos dias de hoje, pois a tua palavra é fiel, a tua palavra é infalível, a tua palavra é eterna, a tua palavra falou, fala e sempre falará, e nós estamos aqui como teu povo para ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações, porque precisamos do Senhor, precisamos da tua voz, precisamos que a tua palavra encontre os nossos corações. É dessa forma que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Amém. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, eu queria te perguntar o que você é. Qual é a tua religião? Você é um cristão. Você é um cristão. Você é uma cristã. Este é o teu sobrenome. Esse é o teu nome. Cristão, cristã. Então esse versículo é absolutamente para mim, para nós outros. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, glória a Deus, porque temos essa palavra para a minha vida e para a tua vida hoje, aqui, agora, pois essa palavra é a palavra eterna. Queridos irmãos, nós estamos iniciando esse mês de outubro. Hoje é 1º de outubro, e esse mês de outubro nós temos uma comemoração muito especial para nós cristãos, para nós evangélicos. Mês de outubro, este ano, nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Esse mês de outubro, deste ano, estamos comemorando 500 anos da Reforma. Mas o que é a Reforma? O que é isso? O que aconteceu de tão importante há 500 anos atrás? A Igreja de Jesus Cristo precisou de um avivamento. A igreja precisou ser avivada. E o que é avivamento? É vida de novo. Avivamento é vida de novo. Se é preciso ter vida de novo, é porque não está tendo vida. Porque se estivesse tendo vida, não precisaria ter a necessidade de ter avivamento, vida de novo. É algo que tem que ser retornado de forma mais ativa, de forma mais intensa, de
de forma mais nítida. Há 500 anos atrás, em torno de 500 anos atrás, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisava de um avivamento. Daí que veio a reforma. E esse mês de outubro, nós vamos conversar sobre os temas da reforma. Não porque tão somente nós estamos comemorando os 500 anos, porque indiscutivelmente nós estamos de novo em tempos de reforma. Nós estamos vivendo de novo um tempo que a igreja precisa de reflexão. Nós estamos vivendo um tempo de novo que a igreja precisa de rever os seus procedimentos, não os seus conceitos, mas os seus procedimentos. Há 500 anos a igreja precisou rever os seus procedimentos, colocar os seus procedimentos diante dos princípios, diante da soberania, da vontade e da palavra de Deus. Soberania. Irmãos, é indiscutível que hoje nós temos que retomar a esse momento de reflexão. Portanto, mais apropriado do que comemoração de 500 anos é a festa do reentendimento. A igreja, por certo, não está precisando de bolo, de comemorar os 500 anos com muita euforia. Por certo, a igreja precisa comemorar os 500 anos com uma auto-reflexão, uma maneira nova de fazer reflexão. E quando eu falo igreja, a gente tem a tendência de imaginar a instituição. Mas quando eu falo igreja, igreja sou eu e você. Quando eu falo que a igreja precisa refletir sobre os seus procedimentos, seu comportamento, eu estou dizendo, você e eu, nós precisamos refletir novamente sobre os nossos procedimentos, conquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Há pouco eu li um versículo que diz: nós temos um nome, e esse nome chama-se cristão, e cristão é Cristo, e Cristo é o Salvador, o Messias, e nós temos esse nome, e está sobre nós essa responsabilidade. Como estamos lidando com isso no século 21? Naquele tempo, há 500 anos atrás, houve a necessidade de fazer a mesma reflexão, claro, em cima da realidade vivencial deles, o contexto social, o contexto cultural, o contexto religioso daquela época. Mas é indiscutível, é inequívoco que nós temos que fazer a mesma reflexão hoje. Como está a igreja do Senhor Jesus Cristo no século 21? Para isso, faz-se necessário nós refletirmos então o que estava acontecendo lá e quais foram os procedimentos que tiveram aquelas pessoas daquela época para gerar o avivamento, para que a igreja fosse sacudida, para que houvesse uma grande revolução, para que houvesse naquele tempo o agir do Espírito Santo. Mas quando a gente diz o agir do Espírito Santo, será que o Espírito Santo precisa da nossa tutela? Precisa da nossa conivência com Ele? A convivência com Ele? A coparticipação? Sim, irmãos. Sim. Toda a obra do Espírito Santo ela é feita em nós e através de nós. Toda a obra. E naquela época não foi diferente. O Espírito Santo entrou, agiu, mudou, transformou, gerou uma revolução. E é isso que nós queremos conversar, queridos irmãos. Essa reforma aconteceu no final da Idade Média, iniciando a Idade Moderna. A Idade Média é chamada Idade das Trevas, a idade onde houve uma paralisia no contexto da evolução da raça humana. Não paralisia, mas pelo menos uma lentidão.
nesse momento, quando ocorre a reforma, nós estamos então vivendo um tempo do encerramento da Idade Média e início da Idade Moderna. Quais eram os anos disso? 1300 para frente. 1300 para frente. Então a igreja já vivia 1300 anos. A igreja já tinha 1300 anos. E por conta desse momento, ela precisou viver uma reforma. Quando é que nós fazemos uma reforma em nossa casa? Quando as coisas estão acontecendo de um jeito que não está funcionando mais. Eu estou tendo problemas. Eu estou tendo dificuldade. Então eu tenho que fazer uma reforma. Não foi diferente com a igreja do Senhor Jesus Cristo. 1300 anos. Começou isso. Como é que estava a sociedade naquela época? Nós tivemos um evento no ano de 1346 até 1353, um dos eventos mais catastróficos da vida da raça humana na Terra. A Europa e a Ásia foi tomada pela peste bubônica, chamada peste negra. Em torno de 200 milhões de pessoas perderam a vida. 200 milhões de pessoas perderam a vida. Foi um arrebatamento completo de vidas por conta dessa peste bubônica. Houve, portanto, um grande movimento social, um grande movimento de medo, um grande movimento de dificuldade. Na sequência, 1377 até 1453, houveram ali o que eles chamaram de Guerra dos 100 Anos, ainda que essa data aqui não chega a 100 anos, mas eles chamaram de Guerra dos 100 Anos, que foi outra situação onde milhares de pessoas perderam a vida. Foi a guerra entre a Inglaterra e a França, que movimentou a Europa. Morreram muita gente. Muita gente. Outro episódio, também marcante dentro da vida da igreja, lembrando-nos que nessa época havia uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente. Havia a Igreja Católica Apostólica Romana do Oriente. Já tinha havido esse cisma da igreja. Havia a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. A Igreja do Ocidente era governada pelo Papa. Em Roma, só uma igreja, a igreja cristã. Mas nesta época começou a acontecer grandes confusões com a igreja. Uma delas, entre 1378 até 1417, teve 3 papas simultâneos. 3 papas. As guerras entre eles, as diferenças entre eles, e não eram diferenças de ordem doutrinária, mas eram diferenças de ordem de poder, de estar mais do que o outro, ter mais do que o outro. Houveram 3 papas, 2 na Itália e 1 na França, que conviveram simultaneamente durante esse tempo. Você imagina a confusão da igreja, estando dividida em 3 grupos. E a divisão não era por uma questão de teologia, doutrina, mas era por uma questão de poder. A questão do poder. Havia também na sociedade uma mudança extremamente importante nesta época. Até a Idade Média, a sociedade se organizava pelos feudos. O que eram feudos? Feudos era uma região onde era dominada por uma autoridade, e essa autoridade ele era dono daquela região, dono das terras, e ele arrendava as suas terras para que a população pudesse produzir. E ele era como um rei naquele feudo. Ele tinha um poder de como um rei. E a Europa era dominada por feudos. E por conta disso, tudo era muito travado. Mas nesse momento começa a aparecer um grupo de pessoas chamada burgueses. Quem eram os burgueses? Burgueses eram comerciantes do povo, pessoas do povo, que começaram a empreender o comércio. E eles começaram a ficar muito ricos, começaram a competir com os feudos, os donos feudais. As cidades eram fechadas por conta desse domínio
dos donos dos feudos. E ao entorno começou a desenvolver um grande progresso dos comerciantes. Eles começaram a fazer feiras, eles começaram a importar produtos, a exportar produtos, começaram a trabalhar e começaram a viajar. E o comércio começou a ter domínio financeiro sobre os feudos. E esses feudos começaram a trazer uma nova cultura, um novo procedimento. E a população começou a ter um desenvolvimento além dos muros daquelas cidades dos feudos. E com isso começou a ter a interatividade das culturas, das pessoas, dos países. E começou a ter um desenvolvimento muito bom. Nesse processo todo, a igreja estava vivendo também, além dessa questão dos papas, algo extremamente complicado. Muito complicado. Por exemplo, a igreja ela estava vivendo um tempo de meritocracia. O que é isso? Era um fato em que as pessoas, elas próprias, precisavam conquistar a sua salvação por méritos. Por méritos. Se não bastasse isso, nessa mesma época, a igreja estava envolvida com duas grandes ações. Grandes ações. A igreja era detentora de grandes terras, tipo quase um país, em vários lugares da Europa. E essas terras, elas tinham que ser cuidadas, protegidas, porque era tempo em que os reis começaram a dominar terras dos outros. Então tinha que ter exércitos para cuidar dessa terra. E exército custa muito. Salário, comida, transporte. A igreja dependia de muitos recursos financeiros desta época. Paralelo a isso, a igreja estava começando a construir o Vaticano que nós temos hoje. Se hoje já é uma obra monumental, o Vaticano, imagina nos idos de 1400, 1500. O porte desta obra. O quanto de recurso financeiro estava sendo levado, investido na construção desta obra. E a igreja, obviamente, precisou de dinheiro, muito dinheiro. E nesse exato momento, os reis começaram a competir com a igreja por impostos. E começaram a cobrar do povo impostos que até então não estavam cobrando. Eles viviam dos feudos, que era da produção agrícola. Mas agora os reis começaram a cobrar impostos. E a igreja cobrava impostos do povo. Portanto, começou a faltar dinheiro na igreja. A igreja não conseguiu ter mais recursos para sustentar as suas despesas. Então, um dos papas desta época inventou algo simplesmente inovador: a indulgência. E o que era a indulgência? Ele montou uma equipe para viajar por toda a Europa, por todos os cantos onde a igreja tinha domínio, exercia influência, e os seus enviados chegavam na sua casa. Ele portava uma carta assinada pelo Papa, que só faltava colocar o teu nome, o resto estava pronto. E ele levava essa carta assinada pelo Papa, só faltava colocar teu nome. E ele chegava e pesquisava qual era a sua capacidade financeira, ou da sua família. E mediante a capacidade financeira da sua família, ele estipulava um valor, que em colocando aquele valor, o teu nome, você pagava aquilo e recebia a carta de entrada no céu. Você recebia aquela carta, e essa carta lhe dava todos os direitos de entrar no céu. E a indulgência dava direito à pessoa que pagasse entrar no céu. Estava salvo. Com aquela carta você entraria no céu. Indulgência. Se não bastasse isso, a igreja vivia naquele momento todo um contexto de missa intercessória aos mortos. Significa que nós estaríamos participando de um momento litúrgico, aonde naquela cerimônia
nós oraríamos e pessoas que estavam mortas seriam salvas. Seriam salvas. Se não bastasse isso, naquele momento, eles criaram o que se chama até hoje de purgatório. O que é o purgatório? É um lugar intermediário onde o elemento meia-boca vai para lá, porque ainda tudo que ele fez não é tão suficiente para ir para o inferno, mas também não é suficiente para ir para o céu. É o lugar meia-boca. Que a pessoa iria para lá, para quê? Os vivos estariam pagando missas, para que ele, por conta dessas missas pagas, recebesse o salvo-conduto em algum momento de ir para o céu. Então essas missas custavam caro, porque a pessoa no purgatório iria para o céu também. Não era só os vivos, mas os mortos, os familiares pagariam missa para que ele pudesse ir para o céu. Se não bastasse isso, naquele tempo havia a invocação dos santos. O que é a invocação dos santos? Eu contaria com determinados santos da minha preferência, para que ele pudesse não somente intervir a meu favor, como resolver os problemas. Seria o meu santo de devoção, o meu santo predileto. E aí a igreja criou uma série enorme de santos, para que a população pudesse, através dos santos, ter privilégios e uma vida religiosa ativa. E por fim, eles tinham a devoção, a adoração de Maria. Vocês perceberam que muitas dessas coisas existem até hoje. Até hoje. Mas naquele momento havia um auge disso. E várias pessoas começaram a se insurgir contra isso. E houveram alguns nomes importantes que você deve gravar, porque foram nomes que definiram a reforma. O primeiro nome é um sujeito chamado John Wycliffe. Ele era inglês, ele viveu entre 1325 e 1384. E ele começou a falar contra essas coisas. Ele foi taxado como um herege. A igreja o perseguiu. Ele quase foi morto pela igreja, mas ele passou a vida dele proclamando que essas coisas não deveriam ser assim, que nós deveríamos, que ele deveria voltar para a palavra de Deus, a Bíblia deveria ser a regra de vida e prática. Mais para frente um pouco, um seguidor dele, chamado John Huss, de 1372 a 1415, ele era um padre e professor da universidade em Praga. E ele começou, através dos seus ensinos na universidade e através dos seus sermões na igreja, começou a difundir e enfrentar o papado da época, que eram suas autoridades. E esse foi queimado vivo. A igreja o julgou um herege e o queimou na fogueira, porque ele dizia que a cabeça da igreja não é o Papa, é Jesus Cristo. Ele pregava isso. E ele pregava também, insistentemente, que a igreja deveria seguir a palavra de Deus, não a tradição da igreja, mas a palavra de Deus, a Bíblia, e não as tradições. Por isso ele foi queimado vivo. E o ícone da reforma foi um padre alemão, professor da universidade da cidade que ele vivia, Wittenberg, na Alemanha. Ele era um professor da universidade. E ele era um inconformado com a questão de salvação, porque ele sofria muito, porque ele queria ser salvo e tinha uma absoluta insegurança, porque ele entendia que pelos seus méritos ele jamais conseguiria, porque ele era um pecador. E como a igreja difundia a questão de meritocracia, ou seja, eu preciso ser salvo pelos meus atos, pelas minhas ações, ele não conseguia, e ele se flagelava. O que era se flagelar? Ele se batia
porque ele entendia que ele era um pecador e ele não tinha como ser salvo. Mas de repente ele tem que dar aula na universidade aos seus alunos de religião. E o livro que ele tem que ensinar é Romanos. E ele tem que estudar Romanos para ensinar aos seus alunos a carta de Paulo aos Romanos. E quando ele vai estudar a carta de Paulo aos Romanos, ele se confronta com uma palavra chamada graça. Graça. Salvação é de graça. Nada que você possa fazer lhe dará salvação. E você não vai para o inferno por causa das suas más atitudes, mas pela misericórdia, pelo amor e pela graça de Deus. E quando ele lê isto, ele estuda isso, ele entra num conflito existencial tremendo. E aí ele faz algo inusitado, que era a praxis da época. Quando você quer ter uma discussão no âmbito da universidade, é uma discussão. Você pegava aquela tua tese, afixava na porta da universidade ou da igreja, para que pessoas lessem e abrissem uma discussão com você. Era a forma que eles tinham de dizer: eu penso assim, você que pensa ao contrário, vamos debater o assunto. Então o lugar que eles tinham que colocar o seu pensamento era na porta ou da universidade ou da igreja. E ele vai fixar na porta da igreja, da cidade dele, 95 teses. 95 teses, aonde ele, nessas teses, ele confronta de maneira veemente, contundente, a praxis da igreja da época. É óbvio que ao ele entrar com essas teses, com essa ideia conflitante, ele teve o quê? Um conflito iminente com os seus líderes, com a igreja. E aí ele é chamado em Roma para ele falar com reposicionar-se. E aí ele escreve uma carta para o bispo da sua congregação, dizendo: importa muito mais obedecer a Deus, acatar a palavra de Deus, portanto eu não vou me retratar. Não me retratarei. E quando ele se posiciona assim, evidentemente, ele conhecia a história e sabia que um antecessor seu, chamado João Huss, foi para a fogueira. E ele sabia qual era o seu fim. Num desses momentos, o rei do local onde ele vivia se solidariza com ele, não tanto por conta de uma questão ideológica ou religiosa, mas por uma questão financeira. Ele estava brigando com o Papa por causa de impostos. Ele pega Lutero, esconde Lutero por muitos anos num castelo dele. E Lutero vai, nesse momento, viver nesse castelo, isolado. E aí as coisas que Deus faz, as maravilhas que Deus faz, as cristocidências de Deus, não coincidência, mas cristocidências de Deus. Nesse momento, até então, toda a Bíblia, ela era trazida para as pessoas manuscritamente. Toda ela manuscritamente. Havia os profissionais que viviam de reescrever a Bíblia. Mas evidentemente que era uma condição de edição extremamente limitada. Imagina, nós estamos lendo a Bíblia aqui, nós, o grupo da igreja. Lemos ela inteira, foi um ano. Só para ler. Agora imagina escrever. E evidentemente isso não poderia ter um processo de massificação. A Bíblia até então era uma Bíblia escrita somente em idiomas que o clero lia, porque a Igreja Católica também dizia: os únicos que podem ler e interpretar a Bíblia é o clero. Quem é o clero? Os padres, os bispos. O povo não pode fazer isso, porque ele não tem entendimento. E de uma certa forma era verdade, a maioria esmagadora da população era analfabeta. Então, quem podia interpretar a Bíblia para a população? Os padres. Lembremos que nessa hora ainda não tinha nenhum pastor. Era só padre. E nesse momento, Lutero vai, porque está preso, não pode ir para lugar nenhum, está numa torre, escondido. O que ele faz? Ele começa a traduzir a Bíblia
para o idioma popular dele, o alemão. Para o que chama de vernáculo popular, ou seja, o idioma do povo, a vocalização do povo. E ele vai fazer então a tradução e faz a Bíblia inteira no povo. Mas imagina, é tudo bem, lindo, maravilhoso do povo, mas vai ter que escrever como ele fez, na ponta da caneta. E a ponta da caneta o que é? Uma pena de pássaro jogada numa tinta e escrevendo. Uma pontinha de pena de pássaro, molha lá e vai escrevendo. Essa era a caneta deles. Imagina como era. Nesse momento, surge um cara na mesma região do Lutero, chamado Gutenberg, alemão, Gutenberg. E esse cara inventa o que chama-se de prensa. Prensa. O que é prensa? Prensa é uma base, assim como essa, uma base de ferro, onde se pega um texto, assim, isso aqui como está aqui, pega letra por letra, cunha-se essa letra em bronze ou ferro, a letrinha, e pega-se essas letras, uma palavra inteira, cunha-se uma letra de cada um deles, em bronze ou em ferro, coloca de baixo para cima, pega-se então toda essa página, letra por letra, põe-se uma base de ferro, essas letrinhas, joga-se tinta em cima, põe-se uma folha de papel em cima e vem a prensa. Levanta a prensa, sai impresso. Põe outra folha, levanta a prensa, sai impresso. Quanto tempo demorava para escrever tudo isso? Eles imprimiram a Bíblia. Foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Foi a Bíblia. Eles passaram a imprimir milhares de Bíblias. E essas Bíblias todas começaram a correr à Alemanha. Da Alemanha foi para a França. Da França para a Suíça. Da Suíça para a Holanda. Da Holanda para a Inglaterra. E isso tudo começou, a Bíblia, a estar em todos os lugares, nos idiomas de cada país. E o povo começou a ler. O povo começou a ter contato com a Bíblia. Mas a igreja dizia, é proibido, mas eles faziam isso escondido. E a coisa começou a evoluir. E aí Martinho Lutero, com essa ação, faz com que nasça uma nova igreja, chamada de os protestantes. Porque eles protestavam contra quem? Contra aquela igreja que estava no momento tendo comportamento absolutamente avesso à Bíblia Sagrada, avesso à vontade de Deus. E a primeira igreja protestante que nasce é a chamada luterana. A primeira igreja na Alemanha, que temos até hoje aqui no Brasil, a igreja luterana. Nasce a primeira igreja luterana. Não porque Lutero quisesse. Lutero não queria fazer uma nova igreja. Ele queria simplesmente reformar a igreja. Ele não tinha pretensões nenhuma de ter uma igreja. Mas a situação levou a isso. Não teve jeito. Na sequência, depois de Lutero, eles foram contemporâneos por pouquíssimo tempo. Lutero faleceu no ano de 1546 e aparece um sujeito que nasceu em 1509 e faleceu em 1564, chamado João Calvino, um francês. Esse João Calvino foi um dos maiores teólogos de toda a terra. Ele só não superou com Paulo, mas ele foi um grande teólogo, estudioso da palavra de Deus. E ele começa a estudar profundamente a Bíblia, profundamente os estudos das cartas de Paulo. E ele entra nessa luta dos reformadores. E por causa dele, começa a nascer uma igreja chamada Igreja Presbiteriana. Não ele, mas por causa dele. Que é a nossa até hoje. A nossa igreja até hoje. E esse sujeito foi um sujeito que também criou uma influência tremenda na humanidade. Tremenda. Não somente por causa da sua teologia, mas por causa da sua forma de ser. Ele foi prefeito 2 vezes de Genebra.
A primeira vez que ele foi prefeito, ele fez o quê? Ele pegou os ensinamentos da palavra de Deus e aplicou na sociedade, como prefeito. Ou seja, vida santa na prática. Sabe o que fizeram com ele? Expulsaram ele de Genebra. Expulsaram ele de Genebra. Ele foi expulso de Genebra, porque ele queria praticar a Bíblia na sociedade. Expulsaram ele. Mas ele tinha feito enormes melhorias em Genebra. Quando expulsaram ele de Genebra, Genebra fez assim, e um retrocesso no comportamento da sociedade. Aí os líderes foram atrás dele de novo. Chamaram ele de novo. Volta! E ele não queria voltar. Volta! Ele voltou para Genebra. Voltou a ser prefeito. E ele é um dos pais do capitalismo. O sistema econômico que nós vivemos hoje, capitalismo, no mundo ocidental, ele foi um dos pais do capitalismo. E a nossa igreja, a teologia da nossa igreja, é fundada nos estudos deste homem, chamado João Calvino. João Calvino. A igreja nossa hoje é uma igreja de quase 500 anos. Mas nem por isso ele é perfeito. Nem por isso ela também não se desviou ao longo do caminho. E hoje nós precisamos novamente rediscutir a reforma. Aqueles homens mudaram a história. Mudaram a história da humanidade. Países como Suíça, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, são um dos países mais prósperos da face da terra. Se você olhar a constituição deles, a constituição desses países é totalmente fundada na teologia de Calvino, que é a nossa igreja. A constituição do país. E é dito que a maioria esmagadora dos países que abraçaram a doutrina cristã reformada são todos prósperos. São todos prósperos. Muito prósperos. E os países que continuaram com a doutrina da igreja de então católica até hoje, na maioria, não são países tão prósperos. Ou seja, queridos, nós estamos diante da possibilidade real de entender a interação de Deus no mundo dos homens. Mas de novo, nós estamos diante de um momento que temos que refletir. Uma das máximas da reforma é assim: igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. Parece que nós esquecemos disso. A nossa igreja parece que esqueceu disso. Que ela é uma igreja reformada que precisa estar sempre se reformando. Nós esquecemos disso. E a cristandade hoje, nos nossos dias, parece que esqueceu isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje carece e precisa de uma rediscussão de onde ela está, como ela está vivendo o cristianismo e para onde ela vai. Por isso que é extremamente oportuno nós olharmos à luz da palavra de Deus o que o Senhor Jesus Cristo trouxe para a igreja reformada, que revolucionou toda a igreja de então e até hoje. Nos próximos domingos nós estaremos conversando sobre os 5 pontos da reforma. Quais são os 5 pontos da reforma? E se esses 5 pontos podem influenciar a nossa existência hoje, se eles podem redirecionar-nos novamente ao bom proveito da fé, à boa postura do cristão. Quais são eles? Somente a fé é o primeiro. Segundo, somente a Escritura. Terceiro, somente Cristo. Quarto, somente a graça. Quinto, somente dê glória a Deus. Esses são os 5 pontos fundamentais da reforma há 500 anos. Eu
eu pergunto, para encerrar esse momento de meditação da palavra sobre a reforma, dando introdução para o que nós vamos estudar nos próximos domingos. Eu pergunto, a primeira sola, que diz, somente fé, ela é cabível para hoje? Nós somos salvos somente por fé. Isso é verdade hoje? Precisamos refletir sobre isso. Segunda sola, somente a Escritura. Somente a Escritura. Palavra de Deus. Isso é verdade hoje? Se aplica à nossa vida hoje? Terceira sola, somente Cristo. Somente Cristo. Só Jesus Cristo salva. Isso se aplica hoje? Quarto, somente a graça. Somente a graça. Nada que nós possamos fazer ou deixe de fazer nos dará direito a chegar na porta do céu. Abre porque eu tenho direito de entrar, porque eu fui um cara muito bom. Você pensa que você pode fazer assim? Nós vamos ter que pensar sobre graça. E por último, toda a glória, toda a honra dada a Deus. Esses foram os 5 pontos que fundamentaram a reforma 500 anos atrás. Estão desgastados? Estão demodê? Não é mais ato que nós devemos pensar sobre a nossa própria vida como cristão? Domingo que vem nós vamos começar a estudar um por um e verificar se eles estão precisando de reforma em minha vida, em tua vida, na nossa igreja hoje. Hoje. Que assim Deus nos ajude. Amém. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento precioso que estamos diante do Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu hoje. Uma palavra, Pai, que nos posicionou diante da história, para entendermos e compreendermos, Senhor, o quanto é importante compreender a respeito da sua interferência em nossas vidas e na vida da tua igreja. Nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria, nos dê unção, nos dê entendimento, mais que isso, humildade, para entendermos e compreendermos o quanto somos necessitados do Senhor em nossos dias de hoje, para que a tua igreja continue sendo uma igreja vencedora e uma igreja que avança em nome de Jesus até a sua volta. Amém. Amém, irmãos? Quero te convidar a não